bem-vindos para mais uma aula de educação física, aula do 8º ano de educação física. Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, daremos continuidade à leitura da reportagem da revista Saúde sob o título Exercícios na Receita Médica. Então, essa reportagem trata da adoção aí de vários médicos, do fato de estarem receitando atividade física como meio de prevenção e de tratamento de vários tipos de doença. Então, na aula passada nós falamos, sobre isso, sobre os estudos que foram feitos através disso e o que isso acarreta, Então, no segmento aí da reportagem, nós vamos estar listando as doenças, No caso de hoje, nós vamos estar falando sobre o diabetes. Então, é o seguinte, diabetes. 143,1 milhões de anos perdidos por morte ou limitação física entre a população. É o excesso de glicose na circulação que define o problema. Mexer o corpo não só ajuda a usar as sobras de açúcar vagando pelo sangue, como também favorece a ação da insulina, hormônios que abrem as células para a molécula entrar e virar energia. Então, no primeiro momento, nós temos que entender um pouco sobre o mecanismo da diabetes, resumidamente aí, a diabetes ela é determinada ali, como diz assim, em termo popular, sobre o excesso de açúcar no sangue. Mas usar esse termo excesso de açúcar é confundido por muitas pessoas como quando se fala excesso de açúcar, está se referindo a coisa doce, E, na verdade, a diabetes ela é caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, pela glicose excedente ali, quantidade no sangue. E essa glicose, ela não é proveniente apenas de coisa doce, Todos os alimentos que contêm carboidratos, os carboidratos são convertidos em glicose. E aí nós temos frutas, nós temos hortaliças, nós temos legumes, comidas doces, comidas salgadas, bolos, pães, macarrão, arroz, batata. Então, esses alimentos aí, eles são considerados ricos em carboidratos. E os carboidratos são convertidos pelo nosso corpo em glicose. E aí circulam, pela nossa corrente sanguínea e são absorvidos pela célula. Mas essa absorção, ela depende da insulina. A insulina é como se fosse a chave, Então, a glicose se liga à insulina, que é a chave, quando chega na célula, ela abre a porta, no caso a membrana, atravessa a membrana e dentro da célula ela é estocada em forma de glicogênio ou é utilizada, durante aí o trabalho, celular. O que acontece na diabetes, nós temos 3 tipos aí de diabetes, O menos comum, que é a diabetes gestacional, que acontece com gestantes, não é todas que têm isso, E aquelas que têm, algumas são passageiros, mas infelizmente outras, a diabetes acaba persistindo ali. Nós também temos a diabetes tipo 1, que é outro tipo de diabetes também menos comum, Só que é porque ela é considerada diabetes insulino dependente. Então, quando a pessoa depende de insulina, vamos dizer assim, de meios externos, porque o órgão principal na produção de insulina é o pâncreas. E por algum problema genético ali, a defesa do corpo, os anticorpos começam a atacar o pâncreas consequentemente, a produção de insulina ela é dificultada ou não há produção de insulina. E aí, sem a insulina, há uma dificuldade enorme da glicose entrar para as células. Então, o que acontece? A pessoa tem que tomar insulina, injeção de insulina ali, ou de outras formas. Mas, como eu disse, é uma forma menos comum aí, Normalmente acontece mais em pessoas jovens, em crianças. Já a diabetes tipo 2, que é a mais comum, ela está muito associada à má alimentação e à falta de atividade física, porque ela é caracterizada, pelo
pela pessoa ser, vamos dizer assim, insulina não dependente, né? Ou seja, a pessoa tem insulina, há produção de insulina, mas a célula cria como se fosse uma resistência à insulina, né? Por quê? Porque devido pela má alimentação, sedentarismo, é como se as células já ficassem saturadas ali, né, da quantidade de glicose, dos estoques de glicose, visto que o gasto é pequeno, né? Então, a pessoa é sedentária, ela gasta pouca energia. E uma das principais fontes de energia é a glicose. Então, a glicose é armazenada principalmente no fígado e nos músculos, né? São os locais onde mais tem. Mas quando a pessoa não faz atividade física, os estoques estão sempre elevados. E aí o excesso é convertido em gordura. Só que cada corpo reage de uma forma quanto a esse excesso. E algumas pessoas reagem da forma da resistência à insulina. Então, a célula já está saturada, ela dificulta a entrada a ação da insulina e a entrada da glicose. Então, essa glicose fica circulante ali, originando a diabetes. O exercício acaba sendo fundamental nesse ponto, por quê? Porque a pessoa vai gastar aquele estoque de glicose. E aí, a célula vai facilitar a entrada, o corpo também cria outros mecanismos para a entrada da glicose na célula, visto que a célula passa a precisar de glicose. Então, é um ciclo, né? Então, entra a glicose, a pessoa gasta a glicose, então a célula precisa de mais glicose e aí facilita a entrada. Isso é o que deve acontecer, é o normal. A glicose é utilizada pelo nosso cérebro quando nós pensamos, então, por todo o nosso corpo quando andamos, pelos órgãos, né, que estão trabalhando ali mesmo quando nós não estamos sabendo, não controlamos, né, como o nosso coração, o funcionamento do nosso intestino e outros órgãos. Então, é muito importante a glicose, mas nós precisamos manter a atividade do nosso corpo, tá? Curiosamente, a atividade física reduz a glicemia por vias paralelas à dos remédios, conta Bruno Rodrigues, diretor do Departamento de Educação Física da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Ou seja, as táticas se complementam e isso minimiza o risco de danos aos olhos, rins e coração. Por quê? Os olhos, rins e coração são os principais órgãos ali afetados pela excesso de glicemia, pela diabetes. Tem pessoa que perde a visão, né, devido à diabetes. Os rins, eles tentam excretar o excesso de açúcar ali, né? Tanto que algumas pessoas utilizam o fato de quando, tipo assim, você vai urinar e às vezes cai alguns pinguinhos de xixi no chão, isso é mais para homem, né? E aí às vezes há sempre formigas ali andando próximo do vaso sanitário, então é sinal que a urina está com excesso de açúcar. E aí, né, esse excesso de açúcar ele foi excretado pelo, pelos rins ali. Aí isso sobrecarrega os rins e ele acaba parando de funcionar. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Então, nós estamos continuando a leitura de semana passada, tá? Muito obrigado pela participação aqui. Nós estamos falando do diabetes, tá bom? Qualquer coisa, depois você vai estar publicando o vídeo no grupo, você assiste o comecinho lá, tá? Porque isso se a gente for voltar agora, não dá tempo de fazer tudo aí, né? Porque o tempo da nossa aula é 40 minutos, apenas por causa da limitação da versão do aplicativo. Então, vamos lá, estamos falando da diabetes. Então, as atividades físicas ali, como prevenção, né, elas acabam sendo da forma como que eu disse, né? Então, o corpo tem a glicose, e aí, com a atividade física, a pessoa gasta, né, a glicose, o açúcar aí do corpo, e isso faz com que o corpo crie novas vias de absorção da glicose, a insulina também passa a ser mais facilmente, tendo seu trabalho facilitado pelas células, e isso minimiza muito a chance da pessoa ter diabetes ali, né, uma pessoa fisicamente ativa. Quanto ao tratamento, né, a pessoa precisa sincronizar as doses, quando a pessoa usa medicação, é claro, né, ela precisa sincronizar o uso da medicação com o horário de treinamento. Então, nesse caso, é importante que a pessoa tenha um acompanhamento profissional ali, principalmente do médico e, se possível, de um profissional de educação física, né? Hoje tem vários profissionais que atendem de forma remota, então isso também acaba ajudando essas pessoas, né, que tem a possibilidade, né, de estar procurando um profissional. Por quê? O que pode acontecer? Se a pessoa toma uma medicação, existem tipos de medicação de ação diferente. Tem medicação de ação rápida, né,
que o pico dela é bem elevado, então no ponto principal a ação dela ali, ela baixa bastante o nível de glicose no sangue, e tem outras que já é uma ação mais prolongada, só que uma ação mais baixa, ela vai abaixando lentamente o nível de glicose no sangue. Só que se a pessoa toma uma medicação e vai fazer atividade física e coincide o horário da atividade física ser próximo do horário de pico da insulina, da ação da medicação, a pessoa pode passar mal por hipoglicemia. Então, olha só, a pessoa tem problema relacionado ao excesso de açúcar no sangue, né, que é a causa, né, da diabetes, só que aí no momento de atividade física ela passa mal por falta de açúcar no sangue, né? E é isso que normalmente acontece. Então, essas pessoas que já têm esse conhecimento, têm uma orientação médica, normalmente elas vão fazer atividade física com um sachê de carboidrato, né? Que aí, quando ela percebe ali que está com tontura, que está com mal-estar, que está com uma moleza no corpo, uma sonolência, ela já percebe que alguns sinais de hipoglicemia, e aí ela utiliza o sachê, dependendo do fato, ela senta, ela espera melhorar, ou senão ela cessa o treinamento daquele dia, deixa para o outro dia, né, mais por precaução. Então, isso é um dos cuidados que o diabético tem que ter durante a atividade física. Outro ponto importante é quanto à vestimenta e os calçados, né? Porque uma roupa inadequada pode causar assaduras, um calçado inadequado pode causar bolhas nos pés. E em alguns cursos que eu fiz aí sobre o tema, eles falavam de pessoas que teve o pé amputado devido a uma bolha, né? Então, o pessoa que tem diabetes, ela tem dificuldade em cicatrização. E aí, tem uma doença que chama pé diabético, né, que eles chamam, que ela pode ser ocasionada por uma bolha nos pés. Então, a pessoa ali por um calçado inadequado, o mal-estar calçado, ela acaba persistindo ali, há uma formação de uma bolha, essa bolha não cicatriza, vai evoluindo, evoluindo, chega um ponto que a pessoa precisa amputar ali uma parte do pé ou todo o pé por devido à questão do problema relacionado ao calçado inadequado. Então, todo cuidado tem que ser tomado por uma pessoa diabética aí, e os riscos têm que ser sempre minimizados, tá? Então, vamos seguindo aí, né? Agora vamos estar falando da hipertensão, né? Então, 111,8 milhões de anos perdidos por morte ou limitação física entre a população. Então, como que eles representam, né? Nós vimos no diabetes aí 143,11 milhões de anos, né? A estimativa que vidas, né, anos as pessoas perderam. E bom dia aí, Luciano. E 211,8 milhões de anos perdidos por morte ou limitação. Então, o que acontece? Por exemplo, a expectativa de vida é 70 anos. E aí a pessoa ou perde a vida com 70, vamos dizer assim, com 50 anos, né? Aí foram 20 anos perdidos ali, porque a expectativa de vida era 70, ela faleceu em decorrência da hipertensão ou diabetes com 50. Ou, né, isso acontece quando a pessoa fica doente, vamos dizer assim, aos 40 anos. E aí ela perde anos de vida saudável, né? Porque ela deveria, né, ficar saudável por mais tempo e acaba tendo a saúde prejudicada por algum tipo de doença aí, que, né, no caso, podem ser prevenidas aí com atividade física. Então, de acordo com uma das pesquisas divulgadas no The Lancet, essa é a condição que mais tira anos saudáveis da população, seja por ocasionar mortes, seja por desencadear limitações significativas. Agora, considere que 6 meses de malhação acarretam em uma queda de 5 a 7 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. Então, gente, é importante nós entendermos esses pontos aí. Primeiro, né, normalmente, se você for num posto, em algum local, as pessoas tratam muito a questão da pressão, falar, sua pressão está 12 por 8, está ótimo, né? Ou tá 11 por 8, tá 12 por 9, 13 por 9. Então, eles acabam usando duas casas ali. Mas se você for analisar a questão de pesquisas, a questão mais de aprofundamento médico aí, eles utilizam duas casas. Então, o correto seria dizer, por exemplo, sua pressão está 120 por 80, sua pressão está 128 por 83, né? Então, essa seria a forma mais adequada ali. Uma pessoa saudável, ela chegaria ali em torno de 130 batimentos, né? 130 de pressão sistólica, que é os primeiros números ali,
que são considerados como o fator principal ali na hora de verificar a pressão, que é a pressão sistólica. Então, o ideal ali é em torno de 100, até 130. Passou de 130, né, quando é frequente, né, 135, 138, por exemplo, né, a pessoa já tem que ficar de uma forma ali, vamos dizer assim, já preocupada, ter uns cuidados maiores. Quando passa de 139 e chega a 140, ela já está em um estado hipertenso, mesmo estando no nível mais baixo. Passou de 150, ela já está num nível de hipertenso já mais preocupante ali. Então, estudos mostram que com 6 meses de atividade física frequente, né, de moderada, ali, né, vamos dizer assim, a pessoa faz caminhada de forma frequente ali, ela tem uma queda de 5 a 7 milímetros de mercúrio, né, como se fosse 5 a 7 pontos aí. Se você for analisar em termos relativos ali, isso pode parecer que é uma coisa insignificante, pouco importante, porque se a pessoa está com 150 de pressão sistólica e ela diminui, vamos dizer assim, 7, né, ela diminui 7, ela vai cair para 143, ela ainda ficaria, vamos dizer assim, num estado preocupante de hipertensão. Então, é uma coisa preocupante. E, e pode, vamos dizer assim, passar a impressão que não é nada importante. Mas, na verdade, estudos também mostram que cada 4 milímetros de mercúrio, né, a menos, né, para uma pessoa doente, vamos dizer assim, 4 milímetros já é suficiente para reduzir em 15% a chance da pessoa ter um AVC, né, um acidente vascular cerebral, ou em 10% de uma pessoa ter um infarto. Então, você pega uma pessoa que tem 150 ali de, de pressão sistólica, né, que ela está hipertensa. Então, a pessoa vai baixar, vamos arredondar ali para 8. Então, você pode falar, nossa, mas ela caiu de 150 para 142, é pouco, né? Não é muito significativo, ainda mais para 6 meses de atividade física, mas representando a questão da redução de chance de morte, né? A pessoa com a redução de 8 ali, ela vai reduzir em 30% a chance de ter um AVC em decorrência da hipertensão e vai reduzir em 20% a chance de ter um infarto em decorrência de um quadro de hipertensão. Então, né, esses 30%, esses 20% de possibilidade ali de problemas mais sérios, acaba sendo muito significativo, porque é um número elevado. Então, no ganho de saúde, no ganho de vida, né, esses meses, esses pontos ali, né, a menos na pressão sistólica, acaba sendo muito significativo. Motivos para essa bem-vinda baixa pressão não faltam. Doses frequentes de agito instigam a produção do óxido nítrico, gás que relaxa a parede das artérias, fomentando a criação de novos vasos que facilitam a circulação, sincronizam os neurônios para que eles comandem a dilatação dos tubos sanguíneos sem atravancos. Então, vamos lá. Então, o que seria, resumidamente, aí a hipertensão, né? O que seria isso? Então, vamos dizer assim, por que muita pessoa fala, nossa, mas você não pode comer sal quando está com pressão alta, né? Tem que tomar cuidado com coisa muito salgada, porque toda reação química do nosso corpo que leva consigo o sódio, ele carrega água. Então, quando nós ingerimos muitos alimentos ricos em sódio, acontece que o nosso corpo vai ficar com a quantidade elevada de sódio na circulação sanguínea. Essa quantidade elevada de sódio leva consigo água, então aumenta o volume de sangue. Aumentando o volume de sangue de uma pessoa sedentária, vamos dizer assim, os vasos sanguíneos dela, as artérias são menos flexíveis. Então, cada vez que o coração bombeia o sangue tem que aumentar o volume da artéria para ele poder passar. Então, e esse fato, né, esse esforço que ele faz ali, ele tende a ser aumentado em uma artéria que está mais rígida, né, que é o normal de uma pessoa sedentária ali. E outros problemas ainda, má alimentação, o uso de cigarro, por exemplo, né, pessoa que fuma, causa uma coisa que chama aterosclerose, que é o enrijecimento da artéria. A artéria fica menos elástica ainda.
Então, essa dificuldade de o sangue passar, né, da arteriosclerose, da falta de flexibilidade ocasionada pelo sedentarismo, né, associada ao o aumento do volume de sangue ocasionado pelo excesso de sódio, isso aumenta a pressão interna. É a mesma coisa de você pegar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola e tentar colocar 2,5 litros de produto ali dentro. Ela vai inchar, uma hora ela pode estourar, né? Então, se você pega uma garrafa e você coloca pouco menos de 2 litros e fecha, você vai apertar, ela vai estar mole. A partir do momento que você vai colocando mais, né, vamos dizer assim, tentando colocar mais do que cabe na garrafa, a tendência é ela ficar cada vez mais rígida, mais dura, e aí chegar um momento ela vai estourar, né? E é isso que acontece também com o nosso corpo. Então, aumentando o volume e essa rigidez ali, né, pode fazer a dificuldade do sangue passar, sobrecarrega o coração, né, que tem que fazer mais força para que aquele sangue flua, e essa pressão ali interna pode dificultar. E aí um momento de pico ali, porque, por exemplo, quando a pessoa está estressada, aumenta a produção de hormônios que aumentam o batimento e fazem o coração bater mais rápido e, consequentemente, mais forte. Então, vai vir uma carga maior para aquelas artérias. E aí pode acontecer dos vasos de menos, né, calibre, aqueles mais fininhos e, consequentemente, mais sensíveis, e a localização normalmente deles é no cérebro e no coração, algum deles acaba não aguentando aquela pressão, acaba estourando, e aí a pessoa tem um AVC, a pessoa tem um infarto e acaba falecendo, né? Então, a atividade física em si, o que ela representa? Ela faz com que o corpo produza o óxido nítrico, né? Que é uma substância que relaxa as artérias. Então, o óxido nítrico ele tem a função de ser vasodilatador. Então, ele deixa as artérias mais flexíveis, né? E aí, o exercício físico também faz com que o sistema nervoso central também mande essa mensagem para os vasos sanguíneos para que eles se relaxem. Então, durante a atividade física, há um mecanismo do próprio corpo de defesa contra esses problemas causados pela, vamos dizer assim, por uma pressão, excesso de batimentos e uma pressão elevada que acontece durante o exercício, né? Teve um estudo aí que eu acabei lendo, né, um tempo atrás, que eles analisaram a musculação, né? No caso, foi um exercício de leg press, onde a pessoa deita no aparelho e empurra com as pernas ali, né? Nesse exercício, né, com a carga elevadíssima, a pessoa chegou a ter 190, 200 de pressão sistólica. Aí eu pergunto, se tem gente com 160, 150 já está passando mal, né, um idoso, um sedentário, por que a pessoa chegou a 190 e 200 e ficou praticamente normal ali? Devido aos mecanismos de defesa do corpo que acontecem durante uma atividade física, que são os principais ali, né, o sistema nervoso central que manda mensagem de relaxamento, né, e o óxido nítrico. Então, o corpo tem esse sistema de defesa, mas o que isso proporciona, né, diariamente para a pessoa? Primeiro, do mesmo jeito que se nós fizermos mais alongamentos, né, se nós esticarmos mais o músculo, nós vamos ficar mais flexíveis, né? Então o corpo se adapta àquela frequência. Ou quando nós fazemos musculação frequentemente, o nosso músculo se repara e fica mais forte, até aumenta o volume, nós conseguimos levantar mais peso. Isso é em decorrência, né, é uma adaptação do corpo ao treinamento, ao esforço. A mesma coisa acontece com os vasos sanguíneos. Durante a atividade física, há o relaxamento. Então, o sangue tende a fluir com mais facilidade. Essa, né, fato de fluir, o batimento se eleva bastante. Então, as artérias se relaxam e contraem, relaxa e contrai. Isso aumenta a flexibilidade das artérias. Então, ela fica mais flexível. E isso reflete no dia a dia, né? E outro ponto principal é o coração. Com a atividade física frequente, o coração se fortalece. E o que isso representa? Se você pega uma pessoa sedentária, os batimentos dela em repouso é entre 80 e 90 batimentos, o normal. Se você pega uma pessoa fisicamente ativa, os batimentos dela em repouso, eles vão estar em 60 e 70 batimentos. O que isso representa? Representa um coração se esforçando menos, né? E batendo menos e o sangue fluindo com mais facilidade e com menos esforço do coração, o sangue vai para todo o corpo e tudo isso representa mais vida para a pessoa, né? Então, gente, para prevenção, busque recomendação de treinar ao menos 150 minutos por semana,
evite ficar longos períodos sentados, né? Então, outro ponto importante, as pessoas não ficarem muito tempo ali, principalmente pessoas, né, no trabalho ali, ficar todo o período sentado, levantado, dá uma volta, vai no banheiro e tudo, para que o corpo, né, tende a se movimentar um pouco, tirar um pouco o estresse ali da musculatura de ficar sempre numa única postura. Em tratamento, né, aposto nas modalidades que dão fôlego, não prenda o ar durante o exercício para evitar picos de pressão. Isso ocorre em sessões de musculação. Então, outro ponto ali na musculação que tem que ter cuidado, né, um hipertenso, ele não pode, ele tem que tomar muito cuidado com a respiração durante, porque às vezes, principalmente em exercícios de abdominais com peso, né, a pessoa tende a segurar a respiração para fazer os movimentos de exercício. E isso não é bom, isso tende a elevar um pouquinho a pressão. Aí uma pessoa que já é hipertensa, tendo um exercício que eleva um pouquinho a pressão, isso pode ocasionar um problema. E também exercícios isométricos, né, que são aqueles exercícios onde a pessoa, por exemplo, pega um peso e trava ele numa posição onde ela vê que a ação do músculo é grande e tenta segurar aquele peso ali por um determinado tempo ou pelo máximo possível. E aí, quando chega no limite, ela vai e coloca o peso no lugar, que é o exercício isométrico ali, né, parado. Mas esse exercício também tende a favorecer o aumento da pressão, porque ele dificulta a passagem do sangue ali, podemos dizer, porque por causa da rigidez, da contração ali, né, do músculo estar tensionado, né, uma dificuldade do sangue passar, e isso acaba elevando. Aí, por exemplo, a pessoa hipertensa, ela chega estressada por algum motivo na academia, então a pressão dela já tem que estar um pouco elevada devido aos problemas do dia a dia, e aí ela vai fazer um exercício que eleva a pressão, a pessoa pode ter um infarto na academia, pode passar mal na academia mesmo. Então, todos os cuidados têm que ser levados em consideração, tá bom? Então, Luciano, Alessandra, ficou alguma dúvida aí desse pedacinho aí que nós falamos, desse pouquinho que nós falamos sobre essas doenças, duas doenças, né? Próxima aula nós daremos continuidade com esse trabalho. Então, para a gente entender a importância da educação física e da atividade física na nossa vida, porque isso vai ter reflexo na nossa vida e é importante nós levarmos tudo isso para as pessoas da nossa família aí. Alessandro e Luciano, não esqueçam de depois colocarem o nome, tá? No chat lá, tá? Para depois nós estarmos salvando. Então, para continuarmos nossa aula de hoje, nós vamos voltar ao nosso tema do caderninho, né? Que são os esportes de raquete, rede e parede, né? No primeiro tema, no caso que nós começamos a ver na aula passada, é o voleibol. E hoje nós vamos assistir a um vídeo, né? Próxima aula nós teremos mais um vídeo. E se tiver um tempinho, nós vamos falar sobre vamos voltar ao trabalho com o caderninho. Mas vamos primeiramente entender um pouco do que é esse tema geral que nós vamos estar trabalhando, que são os esportes de rede e parede, tá? Com esse vídeo aí. Sou a professora Jennifer para mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre os esportes de rede ou parede de rebote. Esses esportes reúnem modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção à quadra adversária, de uma maneira em que o adversário seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve a cometer um erro dentro do período de tempo. Tem alguém aí que não está vendo o vídeo? Se qualquer coisa, alguém tiver dificuldade em ver, passa para a gente aí. Em que o objeto do jogo está em movimento. Eu tô vendo. Agora vamos conhecer um pouco sobre esses esportes e começaremos pelo esporte de rede ou então rede divisória. Uma característica marcante dessas modalidades é que seu campo de jogo é um espaço retangular dividido por uma rede. Eles podem ser jogados em diversos territórios, como na areia, em que temos o vôlei de praia, na grama com o tênis de campo e também em quadras de concreto, que são as tradicionais quadras escolares em que o vôlei é muito praticado. Já os esportes de parede de rebote têm na composição de seu campo de jogo as paredes e superfícies planas. As principais modalidades são squash, pelota basca e raquetebol. E para praticar as modalidades esportivas de rede e parede de rebote, os praticantes utilizam diversos equipamentos, como bolas, raquetes e petecas.
E aí, pessoal, ficaram curiosos para conhecer algumas modalidades esportivas inseridas nessa categoria de esporte? Então vamos conhecer algumas agora. Voleibol. O voleibol é uma modalidade com mais de 100 anos e que se renova de tempos em tempos. O objetivo do jogo é não deixar a bola cair no próprio lado da quadra e, mais do que isso, fazê-la cair na quadra adversária. É um jogo muito dinâmico, pois ao mesmo tempo que um time realiza a defesa, coordena o contra-ataque. Vôlei de praia. O vôlei de praia é uma adaptação do voleibol, só que disputadas em quadras de areia. A modalidade esportiva surgiu na década de 20 nas praias da Califórnia, nos Estados Unidos. No entanto, era disputada apenas como hobby. Com o passar dos tempos, o esporte passou a integrar o programa dos Jogos Olímpicos em 1996. Embora a maioria das regras do jogo seja igual à do voleibol, existem algumas particularidades. O objetivo do jogo é o mesmo: fazer com que a bola caia no campo adversário. Tênis. Esse esporte é praticado individualmente ou em duplas, e o objetivo é rebater a bola para a quadra adversária até que seu oponente não consiga rebatê-la de volta. Os instrumentos necessários para a prática são a bola e a raquete. Uma das versões sobre a origem do tênis é de que ele tenha surgido de jogos praticados por egípcios e persas na antiguidade. Inicialmente era jogado com as mãos. A raquete passou a ser usada apenas no século XVI. No Brasil, ganhou grande popularidade após o tenista brasileiro Gustavo Kuerten, mais conhecido como Guga, vencer o torneio de Roland Garros em 2020. Tênis de mesa. O tênis de mesa, também conhecido como ping-pong, é o jogo em que duas pessoas ou duplas usam raquetes de madeira para passar uma bolinha de um lado ao outro de uma rede instalada em uma mesa. O nome ping-pong deve-se ao barulho que a bola faz ao bater na raquete e na mesa. É um dos esportes mais populares do mundo em termos de número de jogadores. Atualmente, o tênis de mesa é praticado em 141 países, sendo os chineses os maiores jogadores. Vence uma partida aquele jogador que consegue marcar primeiro 21 pontos, fazendo com que a bola toque na mesa e fuja do alcance do adversário. Badminton. O badminton é um esporte com pouca tradição no Brasil. De origem indiana, foi posteriormente levado por oficiais ingleses à Inglaterra, para uma cidade de nome Badminton, local onde a modalidade foi adaptada e tomou a forma que apresenta atualmente. Caracteriza-se por uma mistura de tênis e vôlei de praia, sendo a peteca e a raquete os principais equipamentos utilizados. Pode ser jogado individualmente ou em duplas. Vence o jogo quem conquistar 2 sets primeiro. O badminton é considerado o esporte de raquete mais rápido do mundo, e uma das curiosidades sobre ele é que a peteca pode atingir uma velocidade de 300 km por hora em um único golpe. Por esse motivo, os jogadores precisam de várias habilidades, entre elas agilidade, força física e reflexo. Peteca. A peteca é um esporte de origem brasileira, mas precisamente de origem indígena. É um esporte de grande popularidade no Brasil, mas também tem sido introduzido em regiões da Europa, tais como a Alemanha, onde tem sido gradativamente mais praticado. Sua estrutura se assemelha à do voleibol, mas é consideravelmente simples e não apresenta regras muito complexas. O objetivo principal do jogo é a marcação de pontos, que, assim como no vôlei, consiste em fazer com que a peteca caia no chão no campo adversário. Pelota basca. Pelota basca é um jogo disputado numa quadra limitada por 3 paredes, com uma bola de borracha que é apanhada e lançada com o auxílio de uma cesta. Uma longa pá côncava de vime trançado, que dispõe uma luva de couro, na qual o jogador introduz a mão para firmá-la no braço. As partidas são disputadas individualmente ou em duplas,
E a contagem de pontos é feita sempre que o jogador erra na resposta da bola ou a deixa cair fora dos limites determinados. A bola não pode ser tocada por 2 jogadores no mesmo rebote, nem ser rebatida por outra parte do corpo, além das mãos. Cada falta representa 1 ponto para o adversário. A partida é, em geral, de 30 ou 35 pontos. Squash. O squash é o nome dado a um esporte baseado nos princípios do tênis. Trata-se de rebatidas de bola com o uso de uma raquete. Essa denominação refere-se ao som emitido quando a bola do jogo é esmagada, squash, em inglês, pela raquete contra a parede. Praticado em quadra fechada, entre 2 pessoas ou em duplas, onde o objetivo do jogo é bater na bola de maneira que o adversário não consiga rebater de forma válida. Os jogadores podem usar, para marcar o ponto, as 4 paredes da quadra: frente, fundo, normalmente de vidro, e as 2 paredes laterais. Uma partida é geralmente disputada até 15 pontos, podendo ser de 3 games ou 5 games, à escolha dos jogadores ou dos promotores do evento esportivo. Então é isso, pessoal, nosso vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde para vocês. No mais, Então, gente, voltando, esse é o tema que nós estamos trabalhando, né? Estamos continuando aí. Como, na minha opinião, fica mais fácil a gente apanhar e depois dividir, né? Principalmente, né? Quando nós estivermos no presencial, porque a prática ela vai necessitar que nós trabalhemos de forma diferente, separada ali, né? De cada modalidade. Então, nós estamos iniciando com o voleibol, né? E próxima aula nós daremos continuidade com um vídeo aí especificamente sobre o voleibol. Mas esse vídeo ele é muito importante, ele acaba mostrando, né, muito sobre tudo aquilo que nós deveríamos ver, né, nesse bimestre, nesse tema, todo o conteúdo e a importância de todo esporte, a importância de aprendermos cada vez mais, né, termos um conhecimento maior para a nossa vida. Alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Gente, então, agradecendo a participação de vocês, não esqueçam de estar colocando o nome ali no chat, tá? Não esqueçam de marcar ali no chat o nome de vocês, né, a escola, para que depois nós computamos ali a presença de vocês. E é muito importante a participação de vocês aqui na aula, né? Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi trabalhado. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor pelo WhatsApp particular, né? Então, é muito gratificante para a gente estar aqui com vocês a cada aula, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, bom final de semana para vocês e até a próxima aula aí.